Minha vida estava exatamente onde eu queria que ela estivesse. Daniel e eu éramos casados há 6 anos. Tínhamos nossa rotina de filmes nas terças, nossa tradição de ir ao mercado orgânico aos sábados, e estávamos tentando engravidar. Eu já tinha até escolhido as cores para o quarto do bebê, azul claro ou amarelo suave, dependendo do que viesse. Nossa casa estava quase quitada. Meu emprego como professora estava estável, e eu me sentia segura de um jeito que só quem tem uma vida organizada entende. Tudo parecia previsível no melhor sentido da palavra. A gente tinha planos, sonhos, aquela sensação boa de estar construindo algo sólido juntos. Eu acordava todo dia sabendo exatamente qual era meu lugar no mundo, sabendo que tinha alguém que me amava esperando em casa no final do dia. Era uma sensação de segurança que eu não sabia que era possível perder de uma hora para outra, mas foi exatamente isso que aconteceu numa terça-feira qualquer, quando menos esperava. Engraçado como a vida pode virar do avesso num segundo, né? Um momento você está planejando o futuro, no outro você descobre que esse futuro era só uma ilusão. E a pior parte é que eu podia ter continuado vivendo nessa ilusão se não fosse por um acaso idiota do destino. Era uma terça à noite, e eu fui buscar o carregador do celular dele no criado mudo porque o meu tinha parado de funcionar. Quando peguei o aparelho, a tela acendeu com uma mensagem nova. Era da minha prima Fernanda, e quando li aquelas palavras, simples: adorei ontem, saudades, senti meu estômago despencar para o chão. O horário da mensagem era 23h47 da noite anterior, exatamente quando Daniel tinha dito que estava trabalhando até tarde no escritório. Fiquei ali parada no nosso quarto, segurando o telefone dele com as mãos tremendo, lendo e relendo aquela mensagem como se as palavras fossem mudar se eu olhasse por tempo suficiente. Mas elas não mudavam. Continuavam ali, brilhando na tela, destruindo tudo que eu achava que sabia sobre minha vida. Eu sabia que devia colocar o celular de volta no lugar e fingir que não tinha visto nada, mas não conseguia parar de olhar. Era como ver um acidente de carro em câmera lenta. Você quer desviar o olhar, mas não consegue. Cada letra daquela mensagem parecia estar gravada a ferro quente na minha retina. Adorei ontem. Saudades. 4 palavras que acabaram com 6 anos de casamento numa fração de segundo. 4 palavras que me fizeram questionar cada dia, cada conversa, cada beijo dos últimos meses. Foi aí que tudo começou a fazer sentido de uma vez só, como se alguém tivesse ligado a luz num quarto escuro. As noites em que ele chegava tarde e ia direto pro banho sem me dar um beijo. As vezes que ele virava o celular de cabeça para baixo quando eu entrava na sala. O jeito que ele tinha ficado distante nas últimas semanas, sempre com a cabeça em outro lugar durante o jantar. Como ele tinha deixado de me tocar do jeito que costumava tocar, sempre arrumando uma desculpa para dormir, virado pro outro lado. Eu tinha atribuído tudo isso ao estresse do trabalho, aos planos de ter filhos, às pressões normais da vida adulta. Que idiota eu fui. Todas as vezes que a Fernanda tinha vindo jantar em casa e perguntado como estava nosso casamento, todas as vezes que ela tinha me abraçado e dito que eu era sortuda por ter o Daniel, todas as piadas que ela fazia sobre eu segurar bem meu marido, porque homem bonito não fica sozinho por muito tempo. Eu achava que era só brincadeira de prima, aquele tipo de provocação que existe entre família. Agora eu percebia que ela estava me avisando, estava me dizendo na minha cara que estava roubando meu marido, e eu era burra demais para entender. O quarto que a gente estava planejando transformar em berçário de repente pareceu uma piada cruel do universo. Não gritei, não joguei nada, não fiz o escândalo que qualquer pessoa normal faria numa situação dessas. Esperei Daniel sair do banho, me sentei na mesa da cozinha e coloquei o celular dele bem na minha frente. Quando ele apareceu de roupão secando o cabelo com a toalha, eu só disse: senta aqui. O tom da minha voz deve ter entregado tudo, porque vi o rosto dele mudar na hora. Primeiro ficou confuso, depois preocupado. E quando viu o celular ali, na mesa ficou branco feito papel. Mostrei a mensagem da Fernanda sem dizer uma palavra. Vi ele engolir em seco. Vi as mãos dele começarem a tremer um pouco. Ele tentou pegar o celular, mas eu afastei. Explica. Foi tudo que consegui dizer. E aí começou o show. O roteiro que todo homem infiel deve decorar em algum lugar. Não,
É o que você está pensando. Não significa nada. Foi só uma vez. Eu posso explicar tudo. As palavras saíam da boca dele, mas era como se eu estivesse ouvindo de debaixo d'água. Tudo parecia distante, irreal. Eu ficava pensando se era assim que as pessoas se sentiam quando descobriam que tinham câncer. Esse choque gelado que toma conta do corpo inteiro. Essa sensação de que o chão sumiu debaixo dos seus pés e você está caindo num buraco sem fim. Antes que ele conseguisse desenvolver muito sua performance de marido arrependido, alguém bateu na nossa porta da frente. Eram quase 10 da noite, então não podia ser entregador, nem ninguém da família. Daniel olhou para a porta como se tivesse visto um fantasma, e eu soube na hora quem era. Fernanda. Ela tinha vindo para conversarmos sobre a situação. Foram exatamente essas as palavras que ela usou quando eu abri a porta. Como se meu casamento desmoronando fosse algum tipo de mal-entendido que precisava ser esclarecido numa reunião. Ela entrou na minha casa como se fosse dona do lugar, cumprimentou Daniel com um aceno de cabeça e se sentou no meu sofá como se estivesse em casa. Eu fiquei ali parada, tentando processar a audácia da situação. Minha prima, que tinha crescido comigo, que sabia todos os meus segredos, que tinha sido madrinha do meu casamento, estava sentada na minha sala depois de passar meses transando com meu marido. E ela parecia perfeitamente confortável com a situação, mais confortável do que eu, na verdade. Era como se ela tivesse ensaiado aquele momento, como se soubesse exatamente o que ia falar e como ia falar. Enquanto eu estava ali destruída, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo, ela estava no controle total da situação. Os três sentamos na sala como se fôssemos tomar chá, em vez de desmantelar meu casamento. Fernanda me olhou direto nos olhos, sem vergonha, sem constrangimento, sem nada, e disse: Isabela, a gente não planejou isso. Aconteceu. A gente tentou evitar, mas tem coisas que são maiores que a gente. Como se apaixonar pelo marido da prima fosse algum tipo de força cósmica que estava além do controle humano. Como se eles fossem vítimas de algum destino cruel em vez de duas pessoas que fizeram escolhas conscientes todos os dias durante meses. Daniel ficou ali sentado, concordando com a cabeça, como se ela estivesse explicando física quântica em vez de como eles tinham me traído. Eu perguntei uma coisa só. Há quanto tempo? 6 meses, eles disseram. 6 meses de jantares em família onde ela me abraçava e perguntava como estava o casamento. 6 meses de eu cozinhar para os dois, na minha própria casa, servir vinho, rir das piadas dela, enquanto eles trocavam olhares que eu era burra demais para perceber. 6 meses de eu dormir do lado de um homem que estava pensando em outra mulher. 6 meses da minha vida que eu nunca vou conseguir recuperar. E o pior de tudo, eles contaram isso como se fosse uma cronologia romântica, como se estivessem compartilhando a história de como se apaixonaram, não como a história de como destruíram uma família. Em 2 semanas, Daniel tinha saído de casa. É impressionante como alguém consegue desfazer 6 anos de casamento tão rápido quando já tem outro lugar para ir. Ele levou as roupas, os livros, o videogame, até aquela cafeteira cara que a gente tinha ganhado de casamento. Deixou para trás as fotos, as plantas que a gente cuidava juntos e a conta do financiamento da casa que eu não conseguia pagar sozinha com o meu salário de professora. Engraçado como na hora de ir embora ele só levou o que era conveniente, né? As responsabilidades ficaram todas comigo. Eu acabei tendo que dormir no sofá da minha mãe porque não conseguia ficar sozinha naquela casa, mas sabia que ele estava dormindo confortável na nossa cama com a amante da família. Na cama que a gente tinha escolhido juntos, no colchão que ainda tinha o formato dos nossos corpos depois de 6 anos. A humilhação não era só privada, era um espetáculo público. Cada pessoa da família que ficava sabendo, cada vizinho que via a mudança, cada conhecido que perguntava onde estava o Daniel. Eu virei a coitada da história, aquela que não soube segurar o marido, como se traição fosse falha de caráter, da traída, não do traidor. O pior eram as mensagens. Toda hora alguém me mandava um texto que parecia bomba-relógio. Minha tia Carol, mãe da Fernanda, me ligou 3 dias depois que Daniel saiu de casa.
Ela queria ter certeza de que não havia ressentimentos e esperava que a gente pudesse superar esse momento difícil, como se eu estivesse sendo dramática sobre meu casamento implodir. Ela usou a frase, essas coisas acontecem, como se meu marido me trair com a filha dela fosse equivalente a derramar vinho na toalha da mesa. Eu desliguei na cara dela. Depois minha prima Juliana me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava seguir em frente e que ficar remoendo não ia resolver nada. Minha própria irmã me disse que eu deveria focar na cura em vez de ficar alimentando mágoa. Todo mundo tinha uma opinião sobre como eu deveria reagir à destruição da minha vida. Todo mundo sabia exatamente o que eu deveria sentir e por quanto tempo. Como se existisse um manual de instruções para quando sua família te apunhala pelas costas. Como se houvesse um prazo de validade para o luto de um casamento morto. Casamento morto. Desliguei o celular por 2 dias porque não aguentava mais ninguém me dizendo que eu precisava tomar o caminho mais alto. A parte mais doída era perceber quem realmente estava do meu lado. Meu pai, que sempre foi meu herói, me disse que eu precisava pensar no que podia ter feito diferente para evitar isso. Minha mãe ficava suspirando e falando que marriage takes two, como se fosse minha culpa ter confiado no meu marido. Meus tios ficaram neutros, aquela neutralidade covarde de quem não quer perder convite para churrasco. E o Daniel? Ele postava foto no Instagram com a Fernanda uma semana depois de sair de casa. Eles no cinema, eles jantando fora, eles sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Como se não existisse uma mulher destruída no meio dessa história deles. As pessoas curtiam as fotos, comentavam que casal lindo, merecem ser felizes. Eu ficava olhando aquilo como quem olha um acidente, horrível mas impossível de ignorar. Tinha gente da minha própria família curtindo as fotos deles. Primos, tios, até alguns amigos que eu achava que estavam do meu lado. Era como assistir sua própria morte social em tempo real. Como ver todo mundo que você amava escolher o lado dos algozes. Eu me senti completamente sozinha no mundo. Como se tivesse me tornado invisível da noite pro dia. Parei de ir nos domingos na casa da minha avó. Sabe aqueles almoços de família que sempre foram sagrados? Que eu nunca tinha faltado em 6 anos de casada. Simplesmente parei de aparecer. Não conseguia mais sentar naquela mesa, olhar para a cara da Fernanda e fingir que estava tudo bem. Não conseguia ouvir minha tia falando da gravidez da filha como se fosse a coisa mais linda do mundo. Porque sim, descobri por acaso que ela estava grávida quando vi uma foto no stories da minha prima Juliana. Fernanda com a mão na barriga, Daniel do lado dela sorrindo, e a legenda, bênção a caminho. Eu estava tomando café quando vi aquilo e vomitei tudo na pia da cozinha. Grávida. Do meu ex-marido. O filho que eu sonhava ter com ele estava crescendo na barriga da minha prima. Era como se o universo tivesse decidido me mostrar exatamente o quanto podia me destruir em uma vida só. E eu ali, uma mulher de 30 anos, voltando para a casa da mãe porque não conseguia nem pagar as contas da casa que tinha sido minha durante 6 anos. Tentei ir num domingo, 2 semanas depois de descobrir sobre a gravidez. Cheguei na casa da vovó e eles estavam lá. Os 2. Fernanda com a barriguinha ainda pequena, mas já fazendo questão de mostrar, passando a mão por cima da blusa. Daniel servindo prato para ela, puxando a cadeira, sendo o gentleman que eu achava que ele era comigo. Todo mundo agiu como se fosse normal. Como se não houvesse nada de estranho em ter a ex-esposa e a nova namorada grávida na mesma mesa de domingo. Minha tia Márcia me cumprimentou com aquele sorriso forçado, de quem está com pena. Mas logo, foi falar com a Fernanda sobre enjoos matinais e vitaminas pré-natais. Meu tio Roberto fez piadinha sobre Daniel, não perder tempo, e todo mundo riu. Eu fiquei ali sentada, tentando comer o macarrão que a vovó tinha feito, sentindo cada garfada descer como vidro pela garganta. Quando a Fernanda começou a falar sobre os planos do quarto do bebê, eu me levantei e fui embora. Não falei nada, não me despedi, só peguei minha bolsa e saí. Ouvi minha mãe me chamando no portão, mas não parei. Dirigi até um estacionamento vazio e chorei por 1 hora, inteira dentro do carro. Chorei por tudo que eu tinha perdido, por tudo que eles tinham roubado de mim, pela humilhação de ter que fingir que estava tudo bem, mas principalmente chorei
porque percebi que minha própria família tinha escolhido eles. Não era que estavam sendo neutros. Eles estavam ativamente acolhendo o casal e me deixando de fora. Era mais fácil aceitar a nova realidade deles do que lidar com minha dor. Eu era a vítima, mas estava sendo tratada como o problema. Depois daquele domingo, simplesmente parei. Parei de responder mensagens do grupo da família. Parei de curtir fotos no Instagram. Parei de tentar manter as aparências. Quando alguém me convidava para alguma coisa, eu inventava desculpa. Aniversários, churrascos, batizados. Eu sumia de tudo. Era mais fácil do que ter que ver eles sendo felizes na minha frente. Era mais fácil do que ouvir as pessoas falando do bebê que estava por vir como se fosse uma bênção universal. Minha irmã tentou conversar comigo algumas vezes, mas sempre acabava dizendo que eu precisava seguir em frente e que ficar se isolando não ia resolver nada. Ela não entendia que eu não estava me isolando por birra. Eu estava me protegendo. Cada vez que eu via eles juntos, cada vez que ouvia alguém falar do relacionamento deles como algo normal, eu sentia uma parte de mim morrer um pouco mais. Então parei de me expor a isso. Passei a trabalhar, ir para a casa da minha mãe, assistir Netflix e dormir. Fim. Minha vida virou uma rotina automática de sobrevivência. Eu não estava vivendo. Estava apenas existindo, tentando passar os dias, sem sentir muita coisa. Porque sentir doía demais. E eu não tinha mais energia para dor. As únicas pessoas que ainda mantinham contato comigo eram minha mãe, que meio que era obrigada porque eu estava morando com ela, e minha avó, que ligava toda semana para saber como eu estava. A única pessoa que não me abandonou foi minha avó. Enquanto todo mundo ficava me dizendo para superar e seguir em frente, ela me ligava toda semana só para perguntar como eu estava de verdade. Não era aquela pergunta automática que as pessoas fazem esperando ouvir "estou bem". Era uma pergunta de quem realmente queria saber se eu tinha conseguido dormir, se estava me alimentando direito, se precisava de alguma coisa. Vovó Lúcia sempre foi diferente do resto da família. Ela tem 82 anos, perdeu meu avô há 5 anos e mora sozinha naquela casa grande que ela se recusa a vender. Todo mundo vive falando para ela mudar para um apartamento menor, mas ela diz que aquela casa tem história demais para ser abandonada. Quando eu contei para ela o que tinha acontecido, ela não disse nada sobre perdão, sobre tomar o caminho mais alto, sobre essas coisas acontecerem. Ela me olhou nos olhos e disse: "Que desgraçados", simples assim. Ela validou minha dor de um jeito que ninguém mais tinha feito. Não tentou minimizar, não tentou encontrar um lado positivo, não tentou me dar lição de moral. Ela ficou brava. Brava por mim do meu lado, defendendo o que estava certo. E pela primeira vez em meses eu me senti menos sozinha no mundo. Vovó começou a me chamar para almoçar na casa dela às quartas-feiras, quando eu não tinha aula à tarde. A gente cozinhava junto, ela me contava histórias da família que eu nunca tinha ouvido. E aos poucos eu fui percebendo que ela enxergava coisas que os outros fingiam não ver. Ela me contou que nunca gostou muito do Daniel, que achava ele meio escorregadio, mas que nunca tinha falado nada porque eu parecia feliz. Sobre a Fernanda, ela foi direta. "Essa menina sempre teve ciúme de você, desde pequena. Sua tia Carol criou ela achando que o mundo girava em volta dela, e quando viu que você tinha uma vida boa, ela quis para ela também." Era reconfortante ouvir alguém dizer em voz alta o que eu sempre tinha sentido, mas nunca tinha coragem de falar. A Fernanda sempre foi competitiva comigo de um jeito estranho. Se eu comprava um vestido novo, ela comprava um parecido no final de semana. Se eu mudava o cabelo, ela mudava também. Se eu namorava alguém, ela arrumava um jeito de conhecer ele e ficar amiga. Eu sempre achei que era coincidência, que era só o jeito dela. Mas vovó me fez perceber que era proposital, que ela sempre quis o que era meu. E quando viu que eu tinha um casamento sólido, ela decidiu que queria aquilo também. Não um casamento qualquer. O meu casamento especificamente. Foi numa dessas quartas-feiras que vovó começou a falar sobre ajustar as coisas e deixar tudo organizado. Ela disse que estava repensando algumas decisões, que a vida tinha mostrado para ela quem realmente importava. Na época, eu achei que ela estava falando sobre a idade, sobre organizar a papelada.
Essas coisas que pessoas mais velhas fazem. Ela falava muito sobre caráter, sobre como as pessoas mostravam quem realmente eram quando achavam que ninguém estava olhando. Essa situação toda foi reveladora, Isabela. Me mostrou muita coisa que eu não queria ver, mas precisava aceitar. Ela falava com uma calma que me impressionava, como se estivesse enxergando um quadro maior que eu não conseguia ver ainda. Às vezes ela ficava quieta no meio da conversa, olhando para um ponto fixo na parede, como se estivesse planejando alguma coisa. Quando eu perguntava no que ela estava pensando, ela só sorria e dizia: "Em fazer a coisa certa, minha filha. Em fazer a coisa certa." Eu não fazia ideia do que isso significava na época, mas o jeito que ela falava me dava uma sensação estranha, como se ela soubesse de algo que eu não sabia, como se estivesse arquitetando alguma coisa na cabeça dela. Mas eu estava tão focada na minha própria dor que não prestei muita atenção. Agora eu percebo que ela estava planejando tudo desde então. Enquanto eu me afundava cada vez mais no meu casulo de isolamento, eles começaram a aparecer em todo lugar. Daniel e Fernanda viraram o casal do momento da família. Apareceram juntos no aniversário da minha tia Márcia, de mãos dadas, sorrindo, para as fotos como se fossem celebridades. Ficaram postando stories de restaurantes caros, viagens de fim de semana, coisas que Daniel nunca fez comigo quando a gente estava casado. De repente, ele virou esse namorado romântico e apaixonado que eu nunca conheci. Leitor, vocês já passaram pela experiência de ver seu ex vivendo a vida dos sonhos com outra pessoa? É um tipo de tortura muito específica, porque você fica se perguntando se o problema sempre foi você, se você que era chata demais, exigente demais, se você que não sabia inspirar esse tipo de paixão nele. Eu ficava olhando aquelas fotos, mesmo sabendo que não devia, e me perguntando onde estava esse Daniel quando a gente estava junto. Onde estavam os buquês de flores, os jantares românticos, as declarações de amor nas redes sociais? Com a Fernanda, ele parecia um homem completamente diferente. E o pior, ela estava amando cada segundo daquela atenção. Cada foto que ela postava parecia uma cutucada proposital em mim. Olha só o que eu consegui roubar de você. E olha como ele me trata melhor do que tratava você. O que mais me doía era ver minha família participando dessa encenação como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha tia Carol compartilhava as fotos deles no Facebook com legendas tipo: "Minha filha merece ser feliz" e "O amor sempre encontra um jeito." Meus primos curtiam tudo. Comentavam coisas fofas, participavam da fantasia de que aquilo era um romance lindo e não a destruição da vida de uma pessoa da própria família. Até meu pai, que eu sempre achei que estaria do meu lado incondicionalmente, comentou numa foto: "A Fernanda está radiante mesmo. Gravidez fica linda nela." Como se eu fosse obrigada a aceitar aquilo com maturidade, como se fosse minha responsabilidade ser a pessoa maior e mais evoluída da situação. Ninguém parecia se lembrar que eu existia, que eu tinha sentimentos, que eu estava sofrendo. Era como se eu tivesse morrido e eles estivessem celebrando o recasamento do viúvo. A única diferença é que eu estava viva para ver tudo. Minha irmã até me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava aceitar a nova realidade, porque eles pareciam realmente apaixonados. Como se paixão justificasse traição. Como se amor verdadeiro crescesse em cima da mentira e da quebra de confiança. Eu parei de responder esse tipo de mensagem porque não tinha mais energia para tentar explicar para pessoas adultas por que traição era errado. O auge dessa palhaçada toda foi quando eles apareceram juntos no churrasco de final de ano da empresa onde eu trabalho. Sim, vocês leram certo. Daniel, que nunca tinha pisado numa confraternização da escola onde eu dou aula, apareceu lá com a Fernanda grávida para me mostrar como estava feliz. Eles sabiam que eu ia estar lá. Era óbvio. Que eu ia estar lá era o churrasco da minha escola. Mas eles foram mesmo assim. Fernanda chegou toda produzida, com um vestido que marcava bem a barriga de 6 meses. E Daniel estava como aqueles maridos orgulhosos que não param de falar da esposa grávida. Meus colegas de trabalho ficaram sem saber como reagir. Alguns vieram me perguntar se eu estava bem, outros fingiam que não tinham visto nada. A diretora da escola chegou em mim e disse que eles não deveriam ter vindo,
que foi uma falta de respeito, mas eles estavam lá, sorrindo, cumprimentando todo mundo, agindo como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei exatamente 15 minutos e fui embora. Não conseguia respirar direito, sentia o peito apertado, as mãos suando. Foi a primeira vez que eu realmente senti ódio. Não tristeza, não decepção, ódio puro mesmo. Ódio por eles não terem nem a decência de me deixar em paz no meu ambiente de trabalho. Ódio por transformarem até os meus espaços seguros em campos de batalha emocional. Dirigi para a casa da vovó chorando e ela me recebeu com chá quente e biscoitos. Como se já soubesse que eu ia precisar de colo naquela noite. 2 semanas depois do episódio do churrasco, chegou o que eu posso chamar de a cereja do bolo da audácia. Fernanda me mandou um convite pelo WhatsApp. Um convite cor-de-rosa, todo enfeitado com ursinhos e frases fofas. Era para o chá de revelação do bebê. Ela estava grávida de 7 meses do meu ex-marido e me convidando para celebrar isso. A mensagem que veio junto com o convite dizia: "Seria muito importante para mim ter você lá, Isabela. Afinal, ainda somos família e quero que meu filho cresça num ambiente de amor e perdão." Eu li aquilo 3 vezes antes de conseguir processar a dimensão da cara de pau. Ela queria que eu fosse comemorar a gravidez dela com o homem que tinha sido meu marido. Queria que eu aparecesse lá sorrindo, talvez até levasse um presente e fingisse que estava tudo bem, como se perdão fosse algo que ela podia exigir de mim. Como se eu fosse obrigada a participar da fantasia dela de família feliz. O que mais me revoltou foi a frase: "Ainda somos família." Como assim ainda somos família? Família é quem te protege, quem fica do seu lado, quem não rouba seu marido e depois esfrega na sua cara. Família é quem te acolhe quando você está destruída. Não quem te destrói e depois espera que você seja grata pela experiência. Eu fiquei com aquele convite na mão por 1 hora, imaginando 1000 respostas. Queria escrever tudo o que pensava dela, do Daniel, da situação toda. Queria mandar ela enfiar o convite num lugar bem específico. Mas no final, respirei fundo e escrevi só: "Não estarei presente, mas desejo saúde pro bebê." Mandei e bloqueei ela no WhatsApp. Foi a primeira vez que eu senti que tinha algum controle sobre a situação, que eu não era obrigada a aceitar a humilhação só porque vinha embrulhada em papel de presente com frases sobre família e perdão. A raiva dela, por eu não dar o escândalo que ela esperava, foi a minha primeira pequena vitória em meses. Minha resposta educada e madura deixou a Fernanda maluca. Eu sei disso porque no dia seguinte minha tia Carol me ligou dizendo que a filha dela estava muito magoada com minha frieza e que eu estava sendo cruel por não participar de um momento tão importante. Cruel? Eu? A mulher que teve o casamento, destruído pela filha dela, estava sendo cruel por não querer ir comemorar a gravidez da destruidora? A lógica dessa família estava completamente distorcida. Minha tia disse que a Fernanda tinha chorado a noite toda porque esperava que eu fosse maior que isso e mostrasse perdão cristão. Aparentemente, ser cristã significava aceitar qualquer humilhação com um sorriso no rosto e ainda agradecer pela oportunidade de crescimento espiritual. Eu disse para minha tia que perdão não é sinônimo de capacho. Desliguei o telefone e decidi que ia parar de justificar minha sanidade mental pra gente insana. O mais interessante é que minha recusa educada e firme teve um efeito que eu não esperava. Em vez de me fazer parecer a vilã da história, fez todo mundo perceber que eu não ia mais ser a punching bag emocional da família. Algumas pessoas começaram a me procurar, meio envergonhadas, perguntando como eu estava de verdade. Minha prima Juliana me chamou para tomar um café e admitiu que achou pesado eu ter sido convidada para o chá de bebê. Até minha irmã disse que talvez ela tivesse julgado mal a situação. Mas sabe o que era engraçado? Eu já não ligava mais para a validação delas. Tinha passado tanto tempo sendo tratada como se meus sentimentos não importassem que quando finalmente começaram a me tratar como ser humano, eu já tinha aprendido a viver sem a aprovação delas. O único apoio que realmente importava para mim vinha da vovó Lúcia, que me ligou depois do episódio do convite e disse: "Muito bem, minha filha. Dignidade não se negocia." E foi nesse período que ela começou a falar mais abertamente sobre seus planos.
Foi em dezembro que vovó começou a agir de forma diferente. Ela sempre foi uma mulher decidida, mas nas últimas semanas ela parecia ter uma energia nova, como se tivesse acordado com um propósito muito claro. Ela começou a me chamar mais vezes na casa dela, sempre com alguma desculpa. Organizar as fotos antigas, separar roupas para doação, revisar documentos importantes. Durante essas tardes, ela fazia perguntas específicas sobre como eu estava financeiramente, se eu tinha planos de voltar para nossa antiga casa, se eu pensava em recomeçar a vida em outro lugar. No começo achei que era só preocupação de avó, mas depois percebi que havia algo mais calculado nessas conversas. Ela queria entender exatamente qual era a minha situação, quais eram meus sonhos, do que eu precisava para me reerguer de verdade. E sempre terminava essas conversas dizendo coisas como: a vida tem seus jeitos de fazer justiça, e cada um colhe o que planta, minha filha. O dia que ela finalmente me contou o que estava planejando foi numa quinta-feira chuvosa de dezembro. Ela fez aquele café forte que só ela sabia fazer. Sentou comigo na varanda coberta e disse: Isabela, eu quero te contar uma coisa, mas preciso que você me prometa que vai ficar entre nós até chegar a hora certa. O tom dela era tão sério que eu imediatamente parei de mexer no açúcar e prestei atenção total. Ela me contou que havia procurado o advogado da família algumas semanas antes e refez completamente o testamento. Eu passei a vida inteira vendo quem era quem quando ninguém estava olhando. E esses últimos meses me mostraram coisas que eu já suspeitava, mas não queria aceitar. Ela falou sobre caráter, sobre lealdade, sobre como algumas pessoas mostravam a verdadeira face só quando achavam que podiam sair impunes. E então ela me disse que queria ler o Novo Testamento na ceia de Natal, na frente de toda a família. Vai ser um Natal diferente, minha filha. Você vai querer estar lá. À medida que o Natal se aproximava, vovó ficava cada vez mais misteriosa, que ao mesmo tempo mais carinhosa comigo. Ela começou a me dar presentes pequenos durante nossas tardes juntas, uma pulseira que tinha sido da bisavó, um livro de receitas manuscrito pela minha tataravó, fotos antigas da família que ela disse que eram minhas por direito. Cada presente vinha acompanhado de uma história sobre mulheres fortes da nossa família, sobre como elas tinham enfrentado adversidades e saído vitoriosas. Era como se ela estivesse me preparando para alguma coisa, me lembrando de onde eu vinha e do que eu era capaz. Você tem sangue de guerreira, Isabela. Não deixe ninguém te fazer esquecer disso. Ela também começou a falar sobre a ceia de Natal, insistindo que eu fosse, que era importante eu estar lá, que seria revelador para todo mundo. Na semana do Natal, ela me chamou na casa dela e me mostrou um envelope lacrado. É meu novo testamento. Só vou abrir na ceia. Mas quero que você saiba que não ficou sozinha nessa história toda. Ela me entregou o envelope e disse para eu ler. Quando abri e li o conteúdo, comecei a chorar. Não era só sobre dinheiro ou bens materiais. Era sobre justiça. Era sobre alguém finalmente reconhecer que eu tinha sido a única pessoa decente naquela situação toda. Era sobre alguém com poder real na família tomar o meu lado de forma concreta, não só com palavras bonitas. Abracei minha avó por longos minutos, sentindo pela primeira vez em meses que talvez existisse justiça no mundo. Na ceia de Natal, minha filha, todo mundo vai saber quem é quem de verdade. E você vai recuperar seu lugar nessa família. Eu senti um friozinho na barriga, uma mistura de ansiedade e expectativa que eu não sentia há muito tempo. Na noite de Natal, me arrumei com mais cuidado do que tinha me arrumado em meses. Escolhi um vestido vermelho que sempre me deixava confiante, fiz uma maquiagem caprichada e cheguei na casa da vovó com o coração acelerado e um sorriso discreto no rosto. Lá estavam todos. Toda a família reunida como sempre, incluindo Daniel e Fernanda. Ela estava enorme, com quase 9 meses de gravidez, e ele continuava bancando o marido atencioso que nunca tinha sido comigo. Quando entrei, houve aquele silêncio, constrangido que sempre acontecia quando eu aparecia nos últimos tempos. Cumprimentei todo mundo educadamente, incluindo eles. Um aceno de cabeça frio, mas civilizado. Me sentei na mesa no lugar que a vovó tinha reservado para mim, bem ao lado dela,
e observei a dinâmica familiar que eu conhecia tão bem. A ceia transcorreu normalmente a princípio. As mesmas conversas de sempre, as mesmas piadas do tio Roberto, a mesma reclamação da tia Márcia sobre o trabalho. Fernanda foi o centro das atenções, como sempre. Todo mundo perguntando sobre a gravidez, fazendo planos para o bebê, especulando sobre o nome. Daniel sorria orgulhoso ao lado dela, como se tivesse feito alguma coisa extraordinária além de trair a esposa. Eu comia em silêncio, respondendo quando alguém me dirigia a palavra, mas principalmente observando. Observando como minha família tinha normalizado completamente a situação, como eles tinham apagado minha existência da narrativa e reescrito a história como se Daniel e Fernanda fossem um casal legítimo desde sempre. Era fascinante e repugnante ao mesmo tempo. Mas eu estava ali por um motivo, e esse motivo estava sentado na cabeceira da mesa, segurando um envelope bege que ia mudar tudo. Depois da sobremesa, quando todo mundo estava relaxado e conversando alto por causa do vinho, vovó se levantou devagar e bateu uma taça com a colher. O som ecoou pela sala de jantar, e aos poucos as conversas foram morrendo. Antes de terminarmos nossa ceia, eu gostaria de compartilhar uma coisa importante com vocês. Ela disse com aquela voz firme que eu conhecia desde criança. A sala ficou em silêncio total. Todas as atenções se voltaram para ela, e eu senti meu coração acelerar. Vovó tirou o envelope da gaveta do aparador e olhou para mim. Retribuí o olhar e vi nela uma determinação que me deu forças. Os outros na mesa pareciam curiosos, mas não preocupados. Afinal, que mal poderia haver numa fala de Natal da matriarca da família? A vida me ensinou muitas coisas ao longo desses 82 anos. Ela começou, com a voz serena mas firme. Me ensinou que herança não é só bem material, é também valor. É caráter, é saber quem fica do seu lado quando as coisas ficam difíceis. Ela pausou, deixando as palavras serem absorvidas. Fernanda se ajeitou na cadeira. Daniel sorriu como se estivesse esperando algum elogio. Coitados. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Por isso, refiz meu testamento recentemente. E hoje, na noite de Natal, achei apropriado compartilhar o conteúdo com toda a família. O sorriso do Daniel sumiu. A Fernanda franziu a testa. Minha tia Carol se inclinou para frente na cadeira. E eu me preparei para assistir ao show da minha vida. Vovó abriu o envelope com calma deliberada e desdobrou as páginas. A Fernanda, ela começou, olhando diretamente para os olhos da minha prima. Deixo uma caixa de cartas antigas da família, álbuns de fotos da infância e alguns objetos de lembrança, porque talvez quando ela amadurecer, vai precisar desses registros para lembrar do que significa família de verdade. O silêncio na sala era sepulcral. Fernanda estava branca como papel. Era óbvio para todo mundo que aquilo não era exatamente uma herança generosa para quem todo mundo achava que seria a herdeira principal. Vovó continuou. A Fernanda também deixo meus votos de que ela aprenda com o tempo a diferença entre conquista e roubo, entre amor e apropriação indébita de felicidade alheia. Ao Daniel, ela prosseguiu, virando a página sem pressa. Deixo absolutamente nada, porque homens que destroem famílias por capricho não merecem ser lembrados, nos testamentos das famílias que destruíram. Daniel ficou vermelho, depois pálido, depois vermelho de novo. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas vovó levantou a mão num gesto que o fez calar imediatamente. Não há nada que ele possa dizer neste momento que mude o fato de que ele mostrou seu verdadeiro caráter, e caráter uma vez revelado não pode ser escondido de novo. A tensão na sala era tão espessa que parecia que o ar tinha virado geleia. Eu olhei para os rostos em volta da mesa, choque, constrangimento, alguns acenos de cabeça discretos de aprovação. Minha tia Carol estava tentando falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. "Ah, Isabela", vovó disse, e sua voz ganhou uma warmth que não tinha usado com os outros. "Minha neta de coração íntegro e dignidade inabalável, deixo tudo o que possuo, a casa, as propriedades, os investimentos, as joias da família,
e a responsabilidade de manter os valores desta família vivos. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era o silêncio de pessoas tentando processar uma informação que mudava completamente o jogo. Isabela mostrou durante os momentos mais difíceis da vida dela do que é feita. Mostrou lealdade, mostrou força, mostrou a capacidade de perdoar sem se rebaixar e de se manter íntegra sem se vingar. Eu estava imóvel tentando processar que aquilo realmente estava acontecendo. Não era um sonho, não era fantasia. Era minha avó, na frente de toda a família, reconhecendo publicamente quem eu era e do que eu era feita. Além da herança, material, vovó continuou. Deixo para Isabela o conhecimento de que ela sempre terá um lugar nesta família, independente de quem tente tirar isso dela. Deixo para ela a certeza de que dignidade vale mais que qualquer vitória aparente e que pessoas íntegras sempre encontram seu caminho de volta para cima. Ela fechou o testamento e olhou em volta da mesa. Este documento foi registrado em cartório e tem validade legal completa. Não é uma ameaça nem uma chantagem. É simplesmente a decisão de uma mulher que viveu o suficiente para saber distinguir joio do trigo. Daniel se levantou da cadeira tão bruscamente que ela quase caiu. Estava vermelho de raiva. Isso é ridículo. Tudo isso porque ela ficou choramingando para a senhora. Vovó nem piscou. Isso é porque eu sei quem é quem quando ninguém está olhando, Daniel. Daniel explodiu. Vocês acham que eu vou aceitar isso quieto? Que vou deixar vocês me humilharem assim? Ele gesticulava descontroladamente. E pela primeira vez eu vi o homem que ele realmente era por baixo de toda aquela máscara de charme. Eu construí uma vida com essa família. Eu fiz parte desta casa por 6 anos. E agora vou ser tratado como um estranho por causa de uma decisão que não foi só minha? Vovó continuou imperturbável. Você construiu uma vida baseada em mentira, Daniel. E mentira sempre vem à tona uma hora ou outra. Quanto à decisão não ter sido só sua, você está certo. A Fernanda também participou, por isso ela também está sendo contemplada adequadamente no testamento. A ironia na voz dela era cortante como navalha. Fernanda finalmente encontrou a voz, mas só conseguiu soluçar. Vovó, como a senhora pode fazer isso comigo? Vovó olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva, era decepção profunda. Fernanda, eu te criei frequentando esta casa desde que você era bebê. Eu te vi crescer, te vi formar seu caráter. Quando você escolheu destruir sua própria prima por um homem casado, você não estava só magoando a Isabela. Você estava cuspindo em tudo que esta família representa. Fernanda começou a chorar. Aquele choro alto e dramático de quem sempre conseguiu tudo fazendo escândalo. A senhora não entende. A gente se apaixonou. Não foi por maldade. Vovó suspirou. Minha filha, paixão não justifica traição. E se vocês fossem pessoas decentes, teriam conversado com a Isabela antes de agirem pelas costas. Daniel pegou Fernanda pelo braço. Vamos embora. Não vamos ficar aqui ouvindo essa loucura. E eles saíram. Ele batendo a porta, ela chorando dramaticamente. Parte da família saiu atrás deles. A outra parte ficou, em silêncio, olhando para mim como se me vissem pela primeira vez. Depois que eles saíram, a sala ficou em silêncio, por alguns minutos. Eu continuava sentada, imóvel, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não sentia raiva, não sentia alegria. Sentia uma paz estranha, como se algo que estava fora do lugar finalmente tivesse voltado para o lugar, certo? Minha tia Márcia foi a primeira a falar. Mãe, a senhora tem certeza disso? Vovó respondeu sem hesitar. Absoluta. Passei meses observando como cada um de vocês reagiu a essa situação. Quem defendeu a vítima, quem defendeu os algozes, quem ficou em cima do muro por comodismo. Comodismo. Isabela foi a única que se comportou com dignidade do começo ao fim. Minha irmã me olhou com os olhos cheios d'água e pediu desculpa. Meu pai fez o mesmo. Um por um, os que ficaram começaram a reconhecer que tinham falhado comigo. Mas, sabe o que eu percebi naquela noite? Que eu não precisava mais da validação deles. Claro, era bom ouvir.
Era reconfortante saber que eles finalmente enxergavam a situação como ela realmente era. Mas eu já tinha aprendido a viver sem a aprovação deles. A única aprovação que importava mesmo era a da vovó. E essa eu sempre tive. O testamento não era só sobre dinheiro. Era sobre alguém finalmente dizer em voz alta que eu tinha feito a coisa certa. Que ter dignidade valia mais que se vingar. Que manter a classe valia mais que descer no nível deles. Vovó pegou minha mão por baixo da mesa e sussurrou: "Orgulhosa de você, minha filha." E naquele momento, eu soube que tinha vencido de verdade. Não porque ia herdar as coisas dela, mas porque tinha mantido minha integridade intacta numa situação que poderia ter me destruído completamente. Fiquei sentada por mais 1 hora, conversando com os familiares que permaneceram. Dessa vez as conversas eram diferentes. Pela primeira vez em meses, as pessoas me olhavam com respeito de verdade, não com pena ou constrangimento. Elas queriam saber como eu estava, quais eram meus planos, como podiam ajudar. Era como se eu tivesse ressuscitado aos olhos deles. Mas a coisa mais importante que aconteceu naquela noite não foi o testamento em si. Foi a sensação de que eu tinha recuperado meu lugar no mundo. Não o lugar que os outros achavam que eu merecia, mas o lugar que eu sabia que era meu por direito. Saí da casa da vovó naquela noite dirigindo devagar, saboreando a sensação de ter sobrevivido intacta a uma tempestade que poderia ter me afogado. 3 meses se passaram desde aquele Natal. Fernanda teve o bebê, um menino. Eles não me convidaram para o batizado, obviamente. Daniel conseguiu um emprego em outra cidade e eles se mudaram. Ouvi dizer que o casamento deles não está indo muito bem. Aparentemente, relacionamentos construídos sobre traição não têm bases muito sólidas. Quem diria, né? Quanto a mim, estou reconstruindo minha vida do zero, mas dessa vez com uma base sólida. Estou morando na antiga casa da vovó, que ela me entregou ainda em vida porque disse que casa tem que ter vida dentro dela. Voltei a dar aulas, fiz terapia, comecei a namorar alguém que me trata como eu mereço ser tratada. E sabe qual foi a maior lição de tudo isso? Que justiça demora, mas sempre encontra um jeito de chegar. Que dignidade não é uma fraqueza, é uma força. E que às vezes, quando você perde tudo o que achava que importava, descobre que o que realmente importa nunca esteve em risco. Hoje de manhã, vovó me ligou para dizer que a Fernanda tentou entrar em contato com ela, querendo conversar sobre a família e resolver as coisas. Vovó respondeu que algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Que ela fez suas escolhas e agora tem que viver com as consequências. Desliguei o telefone e sorri. Não por vingança, mas porque finalmente entendi que algumas pessoas saem da nossa vida não como punição para elas, mas como presente para nós. É isso, pessoal. Sei que a história é difícil de acreditar, mas foi exatamente assim que aconteceu. Às vezes a vida nos dá plot twists que parecem coisa de novela, mas são reais. Aprendi que família não é quem compartilha seu sangue, é quem fica do seu lado quando sua vida desmorona. E que às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e com dignidade. Obrigada por lerem até aqui. Agora vou fazer um chá e assistir Netflix com o meu gato na casa que finalmente é só minha. Muita gente perguntando nos comentários se eu pretendo perdoar a Fernanda um dia. A resposta é não. Perdão não é obrigatório. E paz interior não. Depende de perdoar quem não merece. Aprendi a viver bem sem ela na minha vida e é assim que vai continuar.